Embaixadores, muito bom dia, muito bom dia. Bora lá para mais uma aula aqui do nosso canal, aqui do nosso Clube 557, onde nós nos encontramos de segunda a sexta-feira para trazer uma palavra de vida para você. Olha que coisa linda, estou vendo aqui, ó, Leidiane e Anderson. Pensa num casal maravilhoso. Acorda junto, assiste a aula junto, edifica a família junto, edifica os negócios juntos. É isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns por estarem juntos em todos os momentos. Vocês moram aqui no nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos e já bora chegar deixando like, já chega aí comentando, estamos ao vivo e já chega compartilhando também. Já compartilha com alguém aí. Já manda naquele grupo de WhatsApp que você tem, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com quem está dentro da empresa junto com você. Vamos fazer esse povo crescer, avançar e prosperar. É tempo de prosperar, é hora de prosperar. Vamos para cima, vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito para que a gente alcance aquilo que a gente precisa alcançar na nossa vida. Então, o tema de hoje, presta atenção, olha qual que é o tema de hoje, você que está junto comigo aqui. O tema de hoje é um tema diferenciado, ó. Você já leu ou não? Vocês leem? Vocês olham os temas das lives? O tema da live, só o tema já é uma informação que vale ouro. Esse tema é poderoso. Quem quebra princípios, quebra a própria vida. Eita! Então, será que você não tem quebrado alguns princípios aí? Será que você não tem deixado de fazer e de viver aquilo que você foi chamado para fazer e para viver? Tem que prestar atenção nisso, hein? Tem que ver se você não está quebrando alguns desses princípios. Eu quero começar já falando algo para você. Você que está aqui junto comigo, presta atenção em algo que eu vou te falar sobre princípios. Princípios são limites de segurança para você. Princípios foram criados para te proteger. Proteger. Princípios não é algo ruim. Princípios não são restrições. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Porque eu vou te falar, a religiosidade, ela atrapalha muito as pessoas. Ela me atrapalhou por muitos anos. E por muitos anos eu pensava assim, pai, ser cristão é chato demais, você não pode fazer nada. Porque o que vem na cabeça da pessoa? As coisas que não são boas de verdade e que você acha por algum momento que é bom. Não posso beber, não posso fumar, não posso fazer nada, não posso sair, não posso me alegrar. Estou te falando o que eu pensava, tá? Não sei o que você já pensou com relação a isso, mas eu pensava assim, poxa vida, agora se eu for para o cristianismo, eu vou ter que acabar com a minha vida, porque não dá para fazer nada, não pode se fazer nada, a gente não pode ir para lugar nenhum, não pode ter nem amigo direito. A religiosidade me atrapalhou muitos anos, mas muitos anos. A religiosidade, presta atenção, que não é nem a religião, que religião no original é religare, né? Que é ligar você de volta com o seu Criador. Mas a religiosidade é um conjunto de regras que o homem criou, que o homem formou, que talvez, eu não estou aqui, né, para sentenciar ninguém, mas talvez quando a pessoa pensou, ela pensou em ajuntar você, mas ela está te fazendo aí para mais longe. Então eu achava que aquelas coisas que eu não poderia fazer eram coisas boas, mas hoje com o conhecimento que eu tenho, com a capacidade intelectual que eu tenho, quando eu vou olhar, não é nem para a Bíblia não, quando eu vou olhar para a ciência, eu percebo quanto essas coisas que as pessoas acham ruim, que vão deixar de fazer, elas são maléficas para o corpo físico. Elas são maléficas para os relacionamentos, elas são maléficas para os resultados que você vai ter. Então,
essa questão de ter princípios é verdadeiramente para proteger você de coisas que você não precisa viver. Então vamos lá? Provérbios 23, do 10 ao 12. Provérbios 23, do 10 ao 12. Vamos fazer essa leitura? Vamos ver o que tem para nós aqui hoje. Verso 10, 11 e 12. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Então, essa questão dos marcos antigos é uma coisa que, por muito tempo, foi levado a sério. Em outras gerações, foi levado muito a sério. Em outras gerações, isso teve muito valor. Deixa eu pedir para você, deixa o like aí, compartilha com alguém. Vai lá. Você está aqui no Instagram, pega aí e manda no direct de alguém. Manda lá no direct para que uma pessoa seja alcançada através de você. Tenha esse privilégio, sabe? Entre para dentro do movimento de fato, participe do movimento de verdade, faça parte disso verdadeiramente. Ora, não fique vendo as coisas de fora, não. Entra para dentro e fala assim: eu vou fazer parte disso aqui. Eu vou fazer parte desse movimento que tem transformado vidas, tem transformado pessoas. Eu vou fazer parte disso. Então, o porquê que muitas vezes a nossa geração ela não vai passar marcos para frente, porque ela nem sabe o que é. Ela nem sabe o que ela recebeu de bom. Muitas pessoas não fazem nem parte de nível de consciência de falar assim, peraí, o que foi que eu recebi? O que foi que eu já vivi? O que foi que eu já aprendi? O que eu recebi do meu pai, da minha mãe, que eu não posso abrir mão de passar para os meus filhos? Porque não são só coisas ruins que você recebeu. E quanto mais coisas ruins você recebeu, mais você tem que estar atento para passar agora coisas que são boas. Por quê? Porque esse texto aqui ele pressupõe o seguinte: você recebeu instrução, você recebeu direção, você recebeu apontamentos, não remova essas coisas. Não retire essas coisas. Eu me lembro, a minha história com meu pai, vocês sabem dela um pouco, ela não foi muito boa na minha infância, mas eu me lembro de uma coisa. Meu pai falando assim, a única coisa que um homem tem é o seu nome. Não perca o seu nome. Se você perder o seu nome, você perdeu tudo. Ou seja, tenha a palavra. O resumo é, tenha a palavra. Se você falou, faça. Se você disse que ia comprar, compre. Se disse que ia vender, venda. Se você falou, verdadeiramente leve a sério a sua própria fala. Leve a sério aquilo que você está dizendo. Opa! Então, isso eu aprendi com meu pai. E o que eu tenho que fazer? Passar isso para frente. E muitas vezes, eu não sei se você tem essa sensação, mas muitas vezes parece que essa percepção é coisa só de homem. Parece que homens é que tem que ter palavras. Não, não são só homens, homens e mulheres. Todo mundo precisa ter caráter. Todo mundo precisa ter caráter, todo mundo precisa ter um coração ensinável, são várias coisas. Mas essa frase parece que é uma frase assim, porque ela vocês que são mais antigos aí também, vocês vão lembrar dessa expressão, né? Ou fiz um negócio no fio do bigode. O que é fazer um negócio no fio do bigode? É assim, a gente apalavreou o negócio aqui. A gente falou que ia fazer, e se a gente falou, é assim, ó, arranquei um fio do bigode aqui e tá aqui o meu compromisso. Se eu falei, você pode ter certeza, já aconteceu. Então, como é a expressão do fio do bigode, parece que mulheres não precisam fazer isso, né? Deixa eu te falar, todo mundo tem que ter palavra. Todo mundo precisa ter uma palavra que é digna de confiança. Isso é
marco. Isso é não remover coisas que você viu que são boas e você tem que reviver na sua vida. Você tem que trazer de volta na sua vida. Mas eu sei que tem pessoas que vão falar assim: olha, eu não tive nada de bom com meu pai e com a minha mãe. Tá, ok. Vamos partir desse pressuposto, então. Não tem nada, tá? Então, quais são os marcos que você está fincando para a próxima geração? Quais são? Vamos então partir dessa ideia que você não teve nada de bom que você aprendeu. Você não aprendeu a ser empreendedor, você não aprendeu a ter uma empresa, você não aprendeu a ser um empresário, você não aprendeu a ser pai, você não aprendeu a ser marido. Então, comece a estudar. Comece a estudar e comece a viver de fato algo que vai fazer sentido para você deixar para a próxima geração. O que você não pode é usar os erros passados para continuar cometendo os mesmos erros. Você pode até pegar os erros passados e consertar cada um deles e colocar novos marcos para deixar para a próxima geração. Você deve pegar as coisas erradas e fincar marcos que são novos para deixar para a próxima geração, para que a próxima geração tenha um trilho para seguir, para que a próxima geração saiba o que fazer de verdade, para que a próxima geração ela olhe e fale assim: isso aqui eu não posso abrir mão, eu não posso abrir mão disso. Isso aqui é imprescindível para a minha vida. Eu literalmente preciso disso. Preciso muito disso. E aí ele fala de um negócio que é mais literal aqui, que é: nem entre nos campos dos órfãos. Isso aqui fala, e a gente citou isso em uma outra live esses dias. É interessante que tem algumas coisas que se repetem em Provérbios. Tem vários princípios envolvidos aqui que eles vêm se repetindo. Esse foi um deles. Nem entre no campo dos órfãos. Que é o que? É literalmente a terra. Porque esse negócio de marcos, antigamente eram marcos fincados para delimitar as terras, né? E isso até hoje dá muita briga. Isso até hoje dá muita confusão. Tem um pessoal lá perto da minha chácara, eles são vizinhos de chácara nosso lá. E aí eu fiquei sabendo que eles estão brigando por causa de 15 centímetros. Quantas pessoas? A pessoa tem um terreno lá de 1.000 metros, 2.000 metros, e ela está brigando por causa de 15 centímetros. Ah, Ricardo, mas 15 centímetros vezes não sei quanto vai dar não sei quantos metros quadrados, e a pessoa tem que brigar mesmo. Se tem um marco, tem que ser respeitado. Aqui eu quero falar de uma outra coisa com você que vem no meu coração agora. Eu quero falar com você sobre limite. Limite. Eu quero usar duas palavras com você aqui, porque aqui está falando assim, ó, nem entre, né? Não é isso? Nem entre no campo. Só que se o campo tem uma demarcação, tem um marco, esse marco impõe, pressupõe o que a gente tem que entender como limite. Não entre para dentro do limite de outra pessoa. Tem muitas pessoas, principalmente dentro do casamento, que elas são tão tolas, mas tão tolas, mas tão tolas que elas vivem ultrapassando o limite do cônjuge. Vivem ultrapassando o limite. Eles parece que fazem questão de irritar aquela pessoa e de transpor os limites que aquela pessoa tem. Cuidado com isso. Eu não sei se você entende, mas se o marco, presta atenção, esse marco é um limite. E se todo mundo tem um limite, e todo mundo tem, cuidado para você não estar
transpondo o limite de alguém. Talvez muitas brigas que vocês têm dentro do casamento de vocês é por desprezar um princípio simples igual esse que eu estou trazendo para vocês. Vocês não respeitam o limite que a outra pessoa tem. E aí, assim, gente, eu posso falar de várias coisas. Eu vou levantar só uma bola polêmica aqui para vocês entenderem. Uma coisa que eu já vi muito, tá? Não é nada que eu estou trazendo na minha cabeça, não. São várias vezes que eu já aconselhei casamentos assim. Vou dar um limite que pode parecer extremo para alguns. De um tema que deve ser muito falado, que é o sexo. Só que tem um sexo que já causou muito problema. E ele pressupõe uma falta de limite. Qual é o sexo? O sexo anal. Sexo anal. Atendi vários casais que vinham com esse problema. E qual que era o problema? Era um problema de limite. Um homem querendo fazer e uma mulher não querendo. Poxa vida! Ela não quer fazer sexo comigo. Não quero, mas é que ele quer fazer sexo anal. E eu estou falando que eu não quero. Mas eu falo que é errado, e ele fala que não tem nada a ver. Aí entra, né? É pecado, não é pecado? Aham, é errado. Biblicamente é errado. É antibíblico. Isso é sodomia. Pecado. É errado, sim. E se você for estudar cientificamente, você vai ver os problemas que isso pode causar na vida de uma pessoa. Essa via foi feita para sair, não foi feita para entrar nada, não. Vocês entendem? Mas isso é o quê? É limite. É alguém tentando transpor o limite que a outra pessoa colocou. Eu dei um exemplo desse para levar você lá em cima para você entender. Entender que as pessoas, na maioria das vezes, que não conseguem se relacionar, principalmente dentro do seu próprio casamento, elas estão ultrapassando o limite da outra. E aí, isso pode ser levado para dentro de uma sociedade. Por que sociedades muitas vezes se desfazem? Porque alguém transpôs o limite do outro. Então você tem que se atentar para isso. Tem que se atentar para isso. Essa palavra aqui, é por isso que eu sou tão apaixonado pela palavra, porque ela traz instrução para tudo. Se eu for trocar essa palavra órfão por criança, é assim, ó. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos das crianças, porque órfão pressupõe uma criança. Não tem como me chamar de órfão com 40 anos de idade. Já foi, já passei dessa fase, já tenho outra família. Já era, já venci esse trauma. Então, você que é papai e mamãe, cuidado com a maneira como você entra no campo dos seus filhos. Cuidado. Cuidado, você é papai e mamãe. Mas o mínimo que você tem que ter é sabedoria para entrar no campo dos seus filhos. Cuidado com a maneira como você entra no campo dos seus filhos. É por isso que tem tantos filhos revoltados, tantos filhos que não confiam no papai e na mamãe. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Junei, não ter limites é um problema dessa geração, cara. Esses escândalos que a gente vê na televisão hoje em dia, na maioria das vezes, aquele escândalozinho até simples, né, para algumas pessoas que são aquelas crianças no mercado dando aquele show, mas é show, amigo. Show pirotécnico, grito e pirueta, e é uma confusão, porque não ganhou uma balinha. Rapaz, isso não existe, cara. Isso não existe, na verdade existe, né? Não deveria existir. Isso é uma falta de limite sem precedente.
Mas o porquê que os pais não colocam limites? Por que que as mulheres, deixa eu falar algo para vocês aqui agora. Eu vou usar isso aqui para vocês. Por que que as mulheres têm sofrido tanto? Por que que as mulheres têm sido tão abusadas nos relacionamentos? Eu quero falar uma coisa para vocês, mulheres. A culpa não é dos homens. A culpa é de vocês que não colocam limites nos relacionamentos que vocês têm. Porque daí agora com a teoria que veio, né, de relacionamento abusivo, de narcisista, todo mundo é abusivo e todo mundo é narcisista. Como é que trata um relacionamento abusivo? Como é que trata uma pessoa narcisista? Pondo limite. Rapaz, a pessoa pode ser narcisista, o que for, pode ser masoquista, pode ser o Satanás encarnado. Se ela encontra alguém que tem limite, que tem marcos, rapaz, pode vir do jeito que vier, vai voltar para trás, vai ter respeito, não vai aceitar. Que é igual hoje, né? Esse relacionamento de patrão com funcionário. Hoje em dia, os empresários parece que estão pisando em ovos, porque se ele falar alguma coisa, o funcionário vai embora. Então, peraí, então, os funcionários, eles impõem os limites, eu estou falando de uma relação saudável, tá? De coisa de gente madura. Então, você não pode exigir, porque se você exigir, a pessoa vai embora. Ah, é porque tem uma alta demanda no mercado, né? Tá tudo bem. Deixa ela trabalhar de maneira ruim e preguiçosa, uma hora ela vai falir. Mas o que você não pode aceitar é não ter um marco dentro do negócio que você faz. É não ter respeito dentro do negócio que você faz. É não ter reconhecimento dentro do negócio que você faz. Isso não existe. É uma inversão de valores. Por que que a inversão de valores acontece? Porque os marcos foram retirados. Os marcos foram removidos. Então, mulheres que estão aqui me ouvem, coloque marcos de limite na sua vida. Por que que um homem chega a encostar a mão em uma mulher? Tudo começa aqui no tom de voz. Falando alto, falando grosseiro, falando palavrão. Amiga, na primeira você tem que, fincar um marco ali. Ei, da próxima vez que você falar assim comigo, você vai ter problema. Ninguém fala desse jeito comigo. O cara já vai para trás e fala assim: eita, onde é que eu fui amarrar o meu burrinho aqui? A mulher é braba. É, posição. Posicionamento é marco. Eu tenho valores. Marcos são valores. Ah, quero trabalhar na sua empresa, quero trabalhar com você. Ok, para trabalhar aqui tem que ser assim, assim, assim. E se não quiser? Se não quiser, até logo. Está abençoado, vai prosperar em outro lugar. Está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo ok. Tem nada de errado. Marcos são limites de alguém que é posicionado e sabe muito bem quem é. Verso 11. Porque o seu vingador é forte e eles... Seu vingador é forte e eles pleiteará a sua causa contra ti. Ou seja, se você entrar em algumas brigas aí, amigo, você vai ter alguém que vai ser contra você, e é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Só que eu quero trazer isso aqui para outro contexto. Se você vive os princípios de Deus, se você vive os valores de Deus, o próprio Deus te protege. Se você vive aquilo que Deus propõe para você, você mesmo está protegido. E aqui eu quero falar algo para vocês. Por que que muita gente passa por coisas absurdas?
Por que que muita gente passa por coisas absurdas? Por situações difíceis, complexas, porque está com a identidade toda desalinhada. Se você tiver com a sua identidade desalinhada, e eu quero que você entenda, imagina um, um prisma retinho aqui, ó, reto. Você tem as suas 4 identidades alinhadas, totalmente alinhadas. E aí tem luz que vai entrar aqui. Se a luz entra aqui e tem uma identidade que está fora, não passa da primeira para a segunda. Ou seja, a direção que vem do alto chega no seu espírito. Presta atenção nisso aqui. Só que se a sua face espiritual estiver desalinhada, não afeta a sua alma, que não afeta a sua mente, que não afeta o seu corpo, que não vai te trazer resultado. Então, o desalinhamento da sua identidade é um problema. O desalinhamento das 4 faces da sua identidade é um problema. É um grave problema. Um grave problema. Ó, Francisco, essas palavras de hoje é todas para mim. Entrei na hora certa. Francisco, se você entrar aqui amanhã, vai ser tudo para você de novo. Se você entrar aqui daqui um mês, vai ser tudo para você de novo. Você pode ter certeza disso. Só perde quem não entra aqui todo dia. Se entrar aqui todo dia, você vai ter essa sensação todo dia. Rapaz, esse cara tá falando um negócio que é para mim. Sim, é porque o que eu falo, mano, serve para todo mundo. Não tem uma pessoa que foi escolhida para receber o que eu tô falando, não. É para todo mundo. O problema é que as pessoas não ouvem, e porque não ouvem, não seguem. Porque não ouvem, não praticam. Tem muita gente que ouve e não pratica. Então, presta atenção. Por que que não dá resultado à sua vida? Porque você está com as suas identidades desalinhadas. As 4 faces não estão alinhadas como se fosse uma só. Isso não passa em todas elas. Pega em uma e vai para o lado, pega em uma, vai para o lado, pega em uma, vai para o lado, pega em outra e vai para o lado. Nunca consegue um alinhamento. Aí você não consegue saber quem você é, não consegue colocar os marcos verdadeiros, os limites verdadeiros, você não consegue se posicionar e por conta dessa falta de posicionamento você não tem resultado. Você não tem resultado. Aí quando você não tem resultado, você quer achar uma mágica. Ei, deixa eu te falar, não tem mágica, mas tem um processo. Tem um processo, e eu te ensino esse processo dentro do método Soul. Você quer alinhar as 4 fases da sua identidade? Venha para o método Soul. O que é o método Soul, Francisco? Pelo jeito você é novo aqui, né? Então, eu vou falar por causa do Francisco que está aqui. O método Soul é uma imersão presencial de 2 dias. É uma imersão presencial de 2 dias que acontece aqui em São Paulo, Alphaville. E vai acontecer, inclusive, esse mês. E eu quero que vocês, na verdade, não você, vocês todos que estão aqui, se atentem para algo. Vai ter algumas mudanças com relação ao método Soul. Então, talvez não seja mais tão frequente como está sendo. Então, você que está aqui, aproveita essa oportunidade, dessa data. Não deixa para a próxima, que nem eu sei quando que vai ser a próxima. Muito menos você. Então, às vezes você fala assim, na próxima eu vou. Quando vai ser a próxima? Pois é, talvez você não sabe quando vai ser, né? Porque nem eu sei. A gente está reformulando algumas coisas aqui. Então, se você é realmente alguém que se preocupa, quero te convidar presencialmente, dia 20 e 21 desse mês agora, estar presencialmente junto comigo. Ricardo, como é que eu faço a inscrição? Aí na bio do meu Instagram tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Você está aqui no YouTube comigo, na descrição dessa aula tem um link lá. Ainda temos um ingresso em promoção. Vai acabar domingo. Então tem hoje, né? Sexta, sábado, domingo. 3 dias para você comprar ainda o lote 1. Vai acabar e vai virar para o lote 2, você vai pagar mais caro e talvez você não tenha a chance de vir tão rápido para o método Soul de novo. Qual é a principal da identidade? Não tem principal, amigo. Esse que é o problema, o Vini Souza. Vocês querem achar que tem uma
para falar assim, não, eu vou trabalhar na principal. Não existe principal. Não é uma coisa separada, é complemento. Não tem como você focar só em uma. Você sempre vai perder em alguma coisa. Quando você foca em um negócio que tem 4, alguma coisa vai ficar para trás, você vai ficar 3, aí. Não existe esse conceito. Qual que é a principal? Tem gente que vai até tentar te falar, ah, a principal é a espiritual. Eu vou falar para vocês, mentira. Mentira. Não é. Porque eu vivi esse problema. Essa teoria de alinhamento de identidade é porque eu vivi isso. Mais de 10 anos eu focava no espiritual e não acontecia. Não acontecia o quê, Ricardo? Você não tinha intimidade com Deus? Não, eu tinha intimidade com Deus. Não acontecia os resultados que vocês querem também. Porque o que vocês têm que entender é parar de ser religioso, de se sabotar a ponto de falar assim, ah, eu oro todos os dias, eu tenho intimidade com Deus. Mas a família está destruída, o casamento está destruído, a pessoa está com depressão, é funcionário, não tem uma empresa, não prospera, não avança, não tem dinheiro para nada. O que adianta você falar para mim que você tem intimidade com Deus? Porque se o que você quer é ter intimidade com Deus para dizer pressupostamente que você vai ter um lugar no céu, então aceita Jesus e morre. Porque se o alvo de Deus fosse salvar as pessoas, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que é muito forte. Se o alvo de Deus fosse salvar as pessoas, só para mandar elas para o céu, que nem é a gente que vai, é o céu que vai descer, mas só para você entender. Se você entendesse, se Deus te falasse que esse fosse o alvo, ia ser assim, ó. Se o alvo de Deus fosse te salvar, para te fazer ir para Nova Jerusalém, você tinha que aceitar Jesus e morrer. Aceitar Jesus e morrer. Aceitar Jesus e morrer. Não precisava viver mais na terra. Agora, faz uma pergunta para você. Por que você tem que aceitar Jesus enquanto está vivo? Por que você aceita Jesus e continua vivendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 120 anos? Por quê? Será que é para ficar passando um karma na Terra e vivendo algo terrível e difícil e complexo e se prejudicando e tendo doença e separando e casando de novo e sendo funcionário o resto da vida ganhando um salário mínimo em troca do seu esforço, do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua vida? Será que é para você abrir empresa e quebrar e nunca sair do lugar? Será que você aceitou Jesus? É para isso mesmo? Você se convenceu disso? Porque eu vou te falar, tem muita gente que já se convenceu dessa teoria furada, porque assim, eu sou contra a teologia da prosperidade. Ei, não é teologia, teologia é um estudo da palavra, é um estudo de Deus. Deixa eu te dizer, Deus deixou muito claro, eu quero que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Agora, quem é que inventou essa maluquice que daí você só flui numa fase da sua identidade e as outras você está de mal a pior, ladeira abaixo, só despencando? Quem que criou isso? Quem que inventou essa maluquice? Mas se você quer viver isso, tá tudo bem. Não sei nem como é que você consegue me ouvir aqui todo dia. Porque eu não te ensino um caminho de religiosidade, eu não te ensino um caminho de tratar uma face só da sua identidade. Se você não entendeu até hoje, todos os dias eu te faço pensar, mentalidade. Pensar, mentalidade. Então, assim, não tem jeito aí. Se você não alinhar as 4 faces, não vai viver o exponencial. Eu não estou falando que você não vai ser feliz, não. Não estou falando que você não vai ter dinheiro, nem ter uma empresa, nem ter um casamento. Não é isso que eu estou te falando, não. Eu só estou te falando que você não vai ser o que você nasceu para ser. Simples. Você não vai se tornar tão forte, tão exponencial como você poderia ser. Simples. Simples assim. Por quê? Porque você está limitando a sua experiência. Não é Deus que limita. É você que limita a Deus. Você que limita a sua experiência com Deus. Então, chegou a hora de você fazer algo diferente. E eu estou aqui para te ajudar. Isso é uma metodologia. Isso tem Bíblia, tem ciência, tem neurociência.
para verdadeiramente ativar você, não em uma face só, não em um nomezinho. Ah, sou filho amado. Aham, tá bom, eu sei. Sua vida mostra que você é filho amado. Então, assim, chega de dar desculpa. Tiagão, o que que falta? Tiago Costa, cadê você, amigo? Cadê seu nome na lista do Método Soul, que vai ter dia 20 e 21? Qual que é a próxima desculpa? Meu Deus! Aplicar o coração ao ensino e aos ouvidos e às palavras do conhecimento. Verso 12. Aplicar o coração ao ensino e aos ouvidos às palavras do conhecimento. O que tem todo dia aqui? Ensino, instrução, conhecimento. Então depois só não fala que eu não te chamei, que eu não te avisei, que eu não te dei chance. Sabe? Porque fazer mais do que eu faço por vocês, não tem ninguém que vai fazer, não. Não tem. Não, 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 não tem. Não tem. As pessoas esperam o Luciano, o cenário perfeito. O Luciano colocou aqui, quando eu fui ao Método Soul, fiz tudo parcelado no cartão. Viagem, despesa e o próprio Método Soul. Mas veio. Teve uma ruptura de verdade. Olha lá. Eu tenho vontade de fazer o Método Soul, porém agora estou em um planejamento de quitação das minhas dívidas. Mais para frente eu vou fazer, já coloquei como meta para esse ano. E se não tiver mais esse ano? Aí você vai falar assim, o quê? Vou deixar para o ano que vem. Pois é, esse que é o problema de vocês. Vocês adiam o que é inadiável. Vocês adiam o que é inadiável. Eu vou dar só um recado para vocês, todos que estão aqui, que são meus alunos. Cuidado para não estar adiando as coisas erradas. Cuidado para não estar adiando as coisas erradas. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem coisas que podem esperar. Tem outras que não podem. Não podem. Então, chegou a hora de fincar novos marcos. Chegou a hora de estabelecer novos limites. Chegou a hora de se posicionar. Um posicionamento que você deveria ter na sua vida é: não aceite ficar de fora. Você só está de fora por causa de você. Gente, eu sei que essa é a única maneira que te faz pensar. Mas se você tivesse que resolver um problema hoje, precisasse levantar R$ 5.000 para fazer um exame que afetaria a esfera física da sua identidade, que é o seu corpo, você levantaria esse dinheiro. Eu só não consigo entender porque quando se trata de uma esfera que é extremamente importante, que é a mental, as pessoas não se preocupam tanto assim. O Brasil é anti-ensino. O Brasil é anti-conhecimento. O Brasil é anti-instrução. O Brasil tem um governo que há décadas deixa o povo emburrecido. Emburrecido. Porque gente emburrecida é fácil de ser conduzida. Gente emburrecida é fácil de ser levada como uma manada. Se você arrumaria dinheiro para fazer algo no seu físico, só toma um cuidado que eu vou te falar agora. Se você não cuidar do seu mental, o seu físico vai adoecer. Vou trazer só uma estatística para você, que a maior parte das doenças que existem hoje são chamadas doenças psicossomáticas. Não tem causa física. Não tem causa física. Tem uma causa mental. E é tão forte o que a pessoa tem na mente que acaba se tornando algo no seu próprio corpo físico. Então, assim, eu não sei de verdade o que muitos de vocês querem, a maioria de vocês.
A maioria de vocês querem uma mensagem que massageie o ego de vocês, só que quando vocês são chamados para mudança, vocês fogem. Vocês fogem. E aí sempre vão dar a mesma desculpa. Sempre. Conversei com alguns alunos ontem e eu percebo a mesma coisa em todos. Falta de gestão financeira, falta de vontade, usando desculpas que parecem lícitas para se tornar acomodados, para ficar na zona de conforto, que é uma zona quentinha, né? Mas é uma baita de uma zona, muitas vezes, você já sabe do que, né? Tem algo que a vaca faz que é bem quentinho quando faz. Tem bichinho que gosta de ficar lá. Seu cérebro humano também gosta dessas coisas. Por pior que seja, ele prefere ficar parado do que tomar uma nova decisão. Por pior que seja, o seu cérebro prefere ficar no mesmo lugar do que decidir algo novo. Só que eu não sei até quando você vai aguentar. Eu tive que dar um basta na minha vida. Eu só estou te chamando para te mostrar o caminho. Então não tem nem o que eu te falar mais. Eu só quero tirar você do lugar, mas você não quer sair. Então eu não consigo fazer mais nada. Se você não decidir por si mesmo, nada vai mudar. Absolutamente nada. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E segunda-feira a gente está de volta aqui. Grande abraço.